algo que aconteceu conosco na sala de apoio na última segunda-feira, e que eu quero compartilhar com vocês aqui. Eu quero amplificar essa mensagem que Deus falou conosco na segunda-feira dessa semana que passou. Na verdade, eu gostaria, mais do que isso, eu gostaria de dedicar essa mensagem, amém, a todos os irmãos e irmãs corajosos que nesse tempo têm frequentado a sala de apoio e que de forma corajosa têm aberto seus corações e têm buscado cura das suas vidas. Então eu quero dedicar essa mensagem para vocês aí. Vocês sabem quem vocês são, e eu louvo a Deus porque vocês entenderam que igreja é lugar de cura. Fala para o teu irmão, a igreja é lugar de cura. Amém? A igreja é ambiente de mudança de vida, de transformação de vida. Eu creio que Deus, quando sonhou a igreja, Ele sonhou que a igreja fosse um lugar seguro para aqueles que buscam restauração de vida. E na semana passada, na segunda-feira, como eu estava dizendo, eu vim para cá com algo que eu preparei, um conteúdo para ministrar na sala. E quando eu estava vindo para cá, Deus mudou todo o enredo da reunião. Deus mudou toda a ideia da reunião. Quando eu vinha de casa para cá, quem sabe onde eu moro aqui do lado, dá 2 minutos de carro, então foi muito rápido. Eu saí de casa e Deus falou assim para mim: Sérgio, não é nada disso que você vai falar, você vai falar é isso. E Ele me fez lembrar de uma canção que nós cantamos aqui nos últimos domingos, que fala sobre o Vale de Ossos Secos. Vocês lembram que nós cantamos essa música? E a Kika depois orou, ela, movida pelo Espírito Santo, ela falou: eu preciso orar. E ela veio aqui e começou a orar por muitas pessoas, e nós tivemos um testemunho de como Deus estava cuidando e ministrando os corações a respeito desse vale de ossos secos. E quando eu cheguei aqui na sala de apoio, então eu comecei a falar a respeito desse vale, e foi lindo o que Deus fez, o mover de Deus e as revelações que Deus nos deu a respeito desse texto e do processo de cura da nossa vida, de como nós podemos aprender com este vale de ossos secos, com o profeta Ezequiel, a forma como Deus moveu o profeta Ezequiel para falar com este vale, e como Deus quer se mover através das nossas vidas a respeito da cura que nós precisamos, do processo de transformação que Deus deseja realizar em nós. Deus quer formar Cristo em nós, e esse é um processo lindo. E igreja é lugar de cura, igreja é lugar de transformação. Amém? Então eu quero me dedicar àqueles que estão na sala de apoio ali, já estão ali na peleja, mas eu também quero ministrar isso a toda a igreja. Eu quero fazer essa noite da nossa comunidade uma grande sala terapêutica. Amém, galera? Amém? Fala para o teu irmão, vamos entrar na terapia aí. Entra aí nele, terapia. Amém? Eu vou fazer uma sessão terapêutica com vocês. Amém? Vamos fazer terapia juntos. Vamos deixar a palavra de Deus ministrar os nossos corações. Amém, Nele? Amém, nosso guerreiro da sala de apoio também. Está sempre lá com a gente. Amém? Abre a tua Bíblia em Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel, capítulo 37. Nós vamos ler do versículo 1 ao 14. Eu vou ler aqui a visão, o texto que narra a visão que o profeta Ezequiel tem, e a forma como Deus fala com ele, e a forma como ele fala com o vale de ossos secos, e o resultado desse processo. Depois nós vamos trazer essa mesma dinâmica para a nossa vida, com princípios para a nossa própria vida. Amém?
Amém? Vamos lá. A palavra de Deus diz assim: eu senti a presença poderosa do Senhor, e o seu Espírito me levou e me pôs no meio de um vale, onde a terra estava coberta de ossos. Ele me levou para dar uma volta por todos os lugares do vale, e eu pude ver que haviam muitos ossos, muitos mesmo, e estavam completamente secos. Então o Senhor me disse: homem mortal, será que esses ossos podem ter vida de novo? Eu respondi: meu Deus, só tu sabes se podem ou não. Ele disse: profetize para esses ossos, diga a esses ossos secos que deem atenção à mensagem do Senhor. Diga que eu, o Senhor Deus, estou lhes dizendo isso. Eu porei respiração dentro de vocês e os farei viver de novo. Eu lhes darei tendões, músculos e os cobrirei de pele. Porei respiração dentro de vocês e os farei viver de novo. Aí vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Então profetizei conforme a ordem que eu havia recebido. Enquanto eu falava, houve um barulho. Eram os ossos se juntando uns com os outros, cada um no seu próprio lugar. Enquanto eu olhava, os ossos se cobriam de tendões e músculos e depois de pele. Porém não havia respiração nos corpos. Homem mortal, profetiza para o vento. Diga que o Senhor Deus está mandando que ele venha de todas as direções para soprar sobre esses corpos mortos, a fim de que vivam de novo. Então profetizei conforme a ordem que eu havia recebido. A respiração entrou nos corpos e eles viveram de novo e ficaram de pé. Havia tanta gente que dava para formar um enorme exército. O Senhor me disse: homem mortal, o povo de Israel é como esses ossos. Dizem que estão secos, sem esperança, sem futuro. Por isso, profetize para o meu povo de Israel e diga-lhes que eu, o Senhor Deus, abrirei as sepulturas deles e os tirarei para fora e os levarei de volta para a terra de Israel. Eu vou abrir os túmulos onde o meu povo está sepultado e vou tirá-los para fora. Aí ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Porei minha respiração neles e os farei viver novamente e os deixarei morar na sua própria terra. Aí ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Prometi que faria isso e farei. Eu, o Senhor, falei. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós nos sujeitamos a Ti e a Tua palavra nessa noite. Deus, eu oro para que o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações. De fato, Senhor, nós precisamos ouvir a Tua voz. Nós então abrimos o nosso coração, Senhor, e pedimos: fala. Deus, fala com cada um dos meus irmãos. Ministra essa palavra no mais profundo do nosso ser, Deus. Que a Tua palavra possa trazer vida em nós. Que a Tua palavra possa trazer cura, libertação, restauração de vida, Senhor. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Essa passagem, como eu disse, descreve uma visão que o profeta Ezequiel tem a respeito de um vale de ossos secos. E este vale simboliza ou simbolizava a condição espiritual e nacional de Israel. Então, quando Deus fala com Ezequiel a respeito do vale, Deus estava se referindo à nação de Israel, que naquele momento estava se sentindo morta e sem esperança. Então Deus mostra a Ezequiel que ele pode restaurar a sorte de Israel, trazendo vida para aquilo que estava morto. Amém, queridos? Então, essa passagem, esse momento específico, fala a respeito de algo que Deus estava fazendo, ou que Deus iria fazer com a nação de Israel. Ou seja, mudar a sorte daquela nação que estava morta e sem esperança. E Deus estava falando com um profeta, dizendo: Ezequiel, profetiza e fala com este vale, fala com estes ossos o que eu estou dizendo.
E assim, à medida que o profeta profetizava, então o vale ele foi sendo transformado. E aquela realidade foi sendo mudada a partir da ordem da palavra que saía da boca do profeta, da parte de Deus. Amém, queridos? Nós vemos aqui que esta palavra, ela também tem uma aplicação profética nas nossas vidas. Nós podemos aprender muito com essa passagem, da forma como Deus usou o profeta para ele mudar a realidade de Israel. E eu creio, queridos, que também da mesma forma, Deus também quer mudar a minha realidade e a tua realidade. Fala para o teu irmão, Deus quer mudar a tua realidade nessa noite. Amém? Então, da mesma maneira que Deus queria mudar a realidade de Israel, Deus quer mudar a minha realidade, a tua realidade. E nós vamos aprender juntos essa noite, de maneira muito didática, como Deus quer trabalhar em nós. Amém? O nosso encontro com Cristo, muitas vezes, se dá em meio aos vales de ossos secos. Não é verdade, pessoal? Quando você encontrou com Cristo, muito provavelmente, você estava num vale de ossos secos. Você estava numa situação, talvez, de dor, de desespero, de angústia de alma, de vazio de alma. Então, muitas vezes, esse encontro se dá nesse vale de ossos secos. E quando nós recebemos a Cristo, Ele, como nosso Senhor e Salvador, nós passamos por um processo intenso de grande transformação. Quem já foi transformado aí por Jesus? Amém? Amém? Nós estamos nesse processo de intensa mudança de vida, de transformação, de morte para a vida. E assim é essa jornada. Por isso que eu digo que a vida cristã, a vida com Deus é um processo de cura, de transformação de vida. A Bíblia diz que o Evangelho é poder de Deus para a salvação daqueles que creem. Quem crê aí? Amém? Então esse Evangelho é o poder de Deus para mudar a nossa vida, para mudar a nossa história. Então quando nós encontramos a Cristo, a Bíblia diz que quando nós aceitamos a Jesus como nosso único, suficiente Salvador, quando nós cremos com o nosso coração e confessamos com a nossa boca, a Bíblia diz que nós somos salvos. A Bíblia diz que nós nascemos de novo. E este é um ato consumado na nossa vida, amém? No momento que nós nascemos de novo, a Bíblia diz que nós fomos redimidos e nós fomos justificados. E não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, amém? Mas este ato de salvação, ele também é um ato contínuo. Ele é um ato que foi consumado no momento que nós nascemos de novo, mas a Bíblia diz que a salvação também é um ato contínuo. Ele é contínuo à medida em que nós, a partir do momento em que somos salvos, nós vamos desenvolvendo esta salvação. A palavra mais técnica para isso é a santificação. Então nós somos separados para Deus e agora nós passamos a viver segundo esta nova vocação. Então nós vamos sendo santificados, a nossa vida vai sendo transformada. Por isso que eu disse que a igreja é lugar de cura. A igreja é lugar de intensa transformação, de intensa mudança de vida. Amém, queridos? Então se você se sente como aquele ditado que diz: desculpe o transtorno, estamos em obras, não é? Que às vezes a gente encontra por aí. Fala para o teu irmão assim: meu irmão, me desculpa. Desculpa aí, hein? Estou em obras. Desculpa o transtorno. E talvez, muitas vezes, eu possa você passar. Mas eu estou em obras. Amém, amado? Ou seja, se você tem a expectativa de chegar em um lugar como esse e encontrar um monte de gente perfeitinha, você vai ter sérios problemas nesse lugar. Porque isso aqui parece mais um vale de ossos secos, onde os ossos estão se juntando e os tendões estão vindo e os músculos estão chegando e a pele está tomando forma e alguns já estão até andando por aí vivos. Amém. Amém, queridos? Então é capaz de você chutar algum osso por aí, é capaz de você tropeçar em alguma miséria no caminho, porque nós somos pecadores arrependidos. Nós somos do tipo de gente que enxerga a nossa miséria e chora a nossa miséria e estamos buscando formar Cristo em nós. Amém,
queridos? Glória a Deus por isso. Portanto, a salvação é um ato contínuo e nós estamos sendo salvos todos os dias. Então, queridos, o importante não é tanto sobre quem você é hoje, mas é sobre quem você vai se tornar amanhã em Jesus. Amém, queridos? É bênção isso? Você não precisa olhar para a sua realidade hoje e entrar em depressão. Você não precisa olhar para a sua realidade hoje e achar que isso é que te define. Não, queridos, nós estamos em processo de transformação de vida. Então não é sobre quem você é hoje, mas sobre aquilo que você será amanhã em Cristo Jesus. Amém. E quando nós estamos nesse processo, quando nós estamos diante de Cristo, acontece algo extraordinário, que é o momento onde a nossa realidade ela é impactada pela verdade de Deus. Ou seja, nós estamos agora diante daquilo que Deus fala, daquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. Então essa jornada, em todo o tempo, nós somos impactados pela verdade de Deus, a nossa realidade é impactada pela verdade de Deus. Então nós passamos a entender a vontade de Deus, a conhecer a vontade de Deus, e passamos então a viver esse processo de grande transformação de vida. Fala para o teu irmão, não importa tanto quem você é hoje, não importa quem você será amanhã, Cristo Jesus. Amém? Amém. Então pela fé eu quero ver Cristo em você já. Amém? Amém. Pela fé eu não quero olhar suas misérias, pela fé eu quero ver o que Deus já vai fazer na sua vida. Então eu quero ver Jesus em você, porque Jesus é nosso destino. Fala para o teu irmão, Jesus é nosso destino. Eu sei para onde eu estou indo, nós estamos indo para a glória, eu vou ser igual a Ele. Amém, amado? Nós vamos ser parecidos com Jesus. E como esse processo acontece? Então, nós vivemos aqui uma realidade e muitas vezes a nossa realidade ela está distante da verdade de Deus. Ela não é, pessoal? Talvez você olhe para a sua vida agora e você fale, poxa, meu, caramba, não parece com Jesus esse negócio aqui. Parece mais um vale de ossos secos. Talvez áreas da sua vida estejam assim ainda. Talvez vocês tenham algumas dúvidas, algumas situações da sua vida. E haja um gap muito grande entre a minha realidade e a verdade de Deus. Mas eu quero crer, queridos, que se nós vivermos o processo, nós vamos começar a declarar e a profetizar as verdades de Deus sobre nós. E as verdades de Deus, elas vão se interpor, elas vão sobrepor a nossa realidade, vão mudar a nossa sorte, a nossa história, a nossa vida, em nome de Jesus. Amém? E o processo que Deus trabalha com Ezequiel é interessante. Deus fala com Ezequiel, olha, dá uma olhada aí no vale. E diz, a palavra de Deus diz que então Ezequiel sentiu a presença do Senhor e a presença de Deus levou Ezequiel para este vale era muito seco, estava coberto de ossos, e ele se depara com esta realidade. Esta era a realidade de Israel. Então Deus fala o que para o profeta Ezequiel? Quem lembra? Profetiza. Eu acho muito massa isso. E aqui há um primeiro princípio para mim e para você. E eu quero desmistificar um pouco essa palavra profetizar, para tornar mais simples, mais claro para você. Profetizar significa falar. Amém? Quem fala aí? Amém? Mas falar o quê? Falar qualquer coisa? Falar besteira? Não. Profetizar significa falar, ou declarar, ou transmitir uma mensagem a partir de Deus. Amém, querido? Então eu profetizo à medida em que eu falo da parte de Deus. Lembra que Deus falou para Ezequiel, profetiza para esses ossos e diga a eles aquilo que eu estou dizendo para você. Então diga para eles, ordene a eles aquilo que eu estou ordenando a esses ossos. Então Ezequiel ele passa a falar aquilo que Deus está falando.
ele passa a declarar ou a transmitir uma mensagem da parte de Deus. Mas tem um outro significado que eu achei bem interessante, que eu creio que vai falar muito no teu coração sobre o profetizar. Uma outra definição, que é falar ou declarar ou transmitir uma mensagem do lugar da presença de Deus. Amém, queridos? Então é quando eu estou falando algo, quando eu estou declarando algo do lugar da presença. Então é como se eu estivesse na presença de Deus e falando a partir deste lugar. Lá em 1 Reis, não precisa abrir não, Mário. O profeta Elias, vou trazer aqui um outro profeta, ele diz assim, quando ele está falando com o rei Acabe, e então ele está profetizando algo ao rei Acabe, o profeta Elias, ele diz assim, então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Olha que interessante, Elias diz assim, olha, eu estou tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, então eu estou declarando e profetizando o que vai acontecer. Então, é esse princípio. Elias está falando assim, olha, eu estou diante do Deus de Israel, eu estou neste lugar da presença de Deus, deste lugar eu estou profetizando aquilo que haverá de acontecer. Então eu creio, queridos, que aqui é um princípio espiritual para você que quer viver profunda transformação na sua vida. A primeira coisa é que você precisa estar na presença de Deus. Deus nos chama para a sua presença. Amém, queridos? Então, antes de eu profetizar, ou antes de eu falar da parte de Deus, eu preciso estar neste lugar da presença. Então, você quer ter a tua vida transformada, queridos, você precisa estar na presença do Deus vivo. Amém. É neste lugar, é no lugar da presença que as nossas vidas começarão a ser restauradas. Fala para o teu irmão, é do lugar da presença. No lugar da presença. Que a sua vida vai ser restaurada. Vai começar a ser restaurada. Amém? Por isso que não há lugar melhor para nós estarmos, senão na presença do nosso Deus. Não é à toa que Davi certa vez disse, uma coisa eu pedi e eu vou buscar isso, que eu possa habitar na casa do meu Deus, que eu possa estar na presença dele todos os dias da minha vida, porque é no lugar da presença que toda a obra de transformação, de restauração, de cura, de libertação começa a acontecer na minha vida. Então, quanto mais presença de Deus, mais intensa é a transformação da nossa vida. Amém, amados? Então eu oro a Deus para que você possa desfrutar dessa doce presença todos os dias da tua vida. Então, uma vez que eu estou na presença de Deus, e estar na presença de Deus significa ter intimidade com Deus. Amém? Estar na presença significa estar ao lado dele, é ter uma amizade profunda com ele, é ter intimidade com ele, é estar próximo dele, é ter clareza no ouvir a sua voz. Estar na presença tem relação direta com intimidade. E é neste lugar da presença, ou neste lugar de intimidade, que eu passo então a ouvir a voz de Deus. E eu passo a ter a revelação da vontade de Deus para a minha vida. Amém, queridos? Ezequiel estava onde? Na presença de Deus. Ele disse, eu senti a presença de Deus ao meu lado. E neste lugar, então, ele ouviu a voz de Deus, e ele ouviu a revelação e a vontade de Deus para com Israel. E a partir deste entendimento, então, ele passou a profetizar aquilo que Deus estava falando. Amém, queridos? Eu oro a Deus para que você entenda isso.
Eu sei que isso não depende de mim, é obra do Espírito Santo, mas eu oro para que o Espírito Santo traga a revelação para você nessa noite. Você precisa estar na presença de Deus, para que você possa ouvir a revelação daquilo que Deus fala a teu respeito. Você precisa estar perto para você ter clareza, para que os teus ouvidos estejam sintonizados com o trono de Deus, porque Deus quer se revelar a você. Deus, Ele quer falar com você a respeito das áreas da sua vida que ainda precisam de transformação, de cura, de libertação, de restauração. E quanto mais perto eu estou dele, mais claro fica a direção dele para a minha vida. Amém, amados? Então, deste lugar de intimidade, onde eu começo a ouvir a voz de Deus e eu passo a conhecer a vontade de Deus para a minha vida, então eu começo a profetizar as verdades de Deus. Amém, queridos? Eu quero dizer para você nessa noite que Deus te chamou para você ser um profeta. Amém? Fala para o teu irmão, Deus te chamou. Deus chamou você ser um profeta, ser um hein, Nico? profeta da sua própria vida. Da sua própria vida. É lindo isso, não é, queridos? E às vezes a gente quer ser profeta das nações, né? Até aquela coisa meio megalomaníaca, né? Ou profeta do WhatsApp, sei lá, profeta do Instagram, né? Queridos, entenda uma coisa. O primeiro chamado de Deus para a tua vida é que você seja a boca profética para você mesmo. Que deste lugar da presença de Deus e em posse das verdades de Deus, você passe a profetizar no seu próprio vale de ossos secos. Porque foi exatamente isso que Ezequiel fez. Ele começou a profetizar sobre aquele vale de morte. E eu creio, queridos, que é exatamente isso que Deus quer de nós. Nós devemos pegar as verdades de Deus, tomar posse dessas verdades e começar a profetizar sobre as nossas vidas. Amém? Não é lindo isso? Eu não estou escravo da minha realidade. Eu sei que ela está ali, eu vejo que ela está presente, que ela é real, mas eu não estou escravo dela. Eu pego as promessas de Deus, as verdades de Deus a respeito da minha vida e eu passo a declarar essas verdades sobre o meu vale de ossos secos. E é legal isso, porque isso muda um hábito nosso. Qual é o hábito? De praguejar. Ou aqui em Floripa não tem esse fenômeno? Não, né? Aqui é todo mundo paz e amor, é disposto, né, galera? Quando nós estamos diante da nossa realidade, muitas vezes, quando nós estamos diante dos nossos problemas, das nossas mazelas, das nossas misérias, o que nós normalmente fazemos? Se você for verdadeiro, muito sincero, você vai dizer assim: eu reclamo. É ou não é? Eu falei de manhã que a gente pragueja. Falava um pouco mais forte, né? A gente fica reclamando. A gente vê o vale e a gente fica falando, reclamando, murmurando. É ou não é? E aí o que acontece com o vale? Continua seco e morto. E às vezes um vale chama outro vale, que chama outro vale. Quanto mais você murmura, mais o vale cresce, piora. Mas o que Deus está nos ensinando nessa noite, através dessa passagem de Ezequiel, queridos, é uma mudança de mente, é uma mudança de mentalidade, é uma mudança de comportamento. Deus não quer mais que você pragueje, Deus não quer mais que você murmure, Deus quer que você olhe para o seu vale de ossos secos, você seja um profeta na sua vida, e você declare as verdades de Deus sobre todas as suas dificuldades, todas as suas lutas e todos os seus problemas. Amém, amados? Você pegou isso aí? Glória a Deus. Então, eu começo a profetizar sobre a minha vida. Eu começo a declarar as promessas de Deus, aquilo que Ele revela a meu respeito, a sua vontade que é boa, perfeita, agradável. Então eu passo a falar com o meu vale, eu passo a transmitir aos vales da minha vida aquilo que é ordem de Deus.
Não é aquilo que eu quero, não é aquilo que eu penso, não é aquilo que eu sinto, não, é aquilo que Deus fala a meu respeito. E eu comunico essas verdades para a minha vida. Amém, amados? Então fala para o teu irmão assim, se Deus prometeu, Se Deus prometeu, o problema é dele. A promessa é de quem? É do Serginho? A promessa é de Deus. Se Deus falou, olha como termina esse texto, que lindo. Prometi que faria isso e farei. Eu, Senhor, falei. Amém? Queridos, Deus tem falado a teu respeito. Existem passagens na Bíblia maravilhosas e promessas, milhares de promessas de Deus para mim e para você. E você precisa ser um profeta de Deus na sua própria vida. E você precisa começar a declarar estas verdades sobre os vales de ossos secos da sua vida. Para de praguejar e comece a ser um profeta de Deus. Amém? E a fé é um elemento fundamental nesse processo. Amém, queridos? Porque eu vou olhar para a realidade da minha vida, mas eu vou crer na verdade de Deus. Então eu falo assim, queridos, é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos. Amém? Então eu tenho essa convicção no meu coração de que eu vou viver as verdades de Deus. Então pela fé eu tomo posse dessas promessas e eu passo a declarar essas promessas sobre a minha vida. Amém, amor? Pergunta para o teu irmão, você conhece as promessas de Deus? Você conhece as promessas de Deus? Porque você então vai profetizar o quê? Você vai ser profeta do Jornal Nacional? Do Bonner? Você vai falar sobre o quê? O que você vai replicar? Como você vai falar com a sua vida? Como você vai falar com a sua alma? Como você vai falar com a sua realidade? A boca fala que o coração está cheio. E o nosso coração precisa estar cheio da palavra, das promessas de Deus, para que ao você se deparar com uma situação, queridos, você possa profetizar a verdade de Deus sobre isso que você está passando. Amém, amado? Eu tenho uma experiência, algumas pessoas conhecem com a Kika, e às vezes eu conto, às vezes não conto, mas hoje eu resolvi contar. É rapidinho, mas ela ilustra muito bem esse lance do profetizar. Logo que nós chegamos aqui, poucos meses depois, vocês sabem, nós viemos para Florianópolis pela fé, né? E nós não estávamos vivendo pela realidade das coisas, nós estávamos presos, amarrados e agarrados à verdade de Deus, à promessa de Deus, à ordem de Deus, sobre nós deixarmos tudo e virmos para cá, sem nada, numa cidade nova, onde tínhamos pouquíssimos contatos, não conhecíamos quase ninguém. Vocês conhecem a nossa história. E logo nos primeiros meses, eu lembro que eu estava sentado no sofá com o computador, fazendo conta, pagando conta, e aqui que eu estava numa, como é que chama aquilo? Ela estava ali arrumando a nossa cristaleira, e eu estava ali no computador, coisa de homem, né, fazendo conta. E era mais ou menos lá pro dia 20, 15, 20, mais ou menos no mês. E eu paguei aquela última conta e acabou o nosso dinheiro. E aí eu falei para a Kika assim, eu paguei. Eu trouxe para ela o quê? Que informação eu trouxe para ela? O vale de ossos secos. O vale da conta seca. Ai, meu Deus. O vale da desonra, né? O vale da escassez. Era a realidade. Eu só transmitia a ela uma verdade, uma realidade que nós estávamos vivendo naquele momento. E na mesma hora, instantaneamente, aqui que ela ouviu aquilo, ela virou para mim e ela disse assim: Deus proverá. Aleluia. Eita, mulher de ouro, glória. Mulher de Deus, né? Profeta da nossa casa. Vai, profeta, vai. Ela poderia ter ouvido essa informação, ela poderia ter dito assim: Deus, e Deus nos deixa numa situação como essa, estamos abandonados, agora como vai ser a nossa vida? Agora poderia ou não poderia?
luz do céu. Deus estava nela. Deus estava nela. E ela estava no lugar da presença. E deste lugar da presença ela só falou isso, ela não falou mais nada. Ela falou: Deus proverá. Queridos, é uma coisa muito louca essas histórias. E parece que é invenção. Mas vocês sabem que nós falamos a verdade aqui. Mas ela era extraordinária. Eu estava no computador, essa mulher mortal, como diz Deus para Ezequiel, a mulher mortal profetiza. Ela falou: Deus proverá. Na mesma hora, não foi à tarde, no dia seguinte, foi na mesma hora. Eu estava no computador, subiu aquela mensagem do Messenger, do Facebook, não lembro, não sou muito bom nessas coisas. Sabe aquelas mensagenzinhas que aparecem? Isso em 2014. Não sei qual que era o que a gente usava nessa época. Orkut? Não era Orkut, não. Não, era o Face. MSN, uma coisa assim, que aparece ali online, né? Apareceu uma mensagenzinha para mim assim, tum, mas queridos, na hora, eu cliquei, um cara que nós não víamos há quanto tempo, sei lá, 10 anos, mais de 10 anos que eu não falava, que eu não via, que ele estava morando na Austrália. Ele falou: oi Serginho, beleza, tudo bem aí, como é que vocês estão? Eu falei: nossa, meu, beleza, né? 10 anos sem falar. A gente está aqui em Floripa, enfim, contamos um pouquinho. Eu estou aqui na Austrália. Ele falou assim: olha, eu não sei o que aconteceu, mas Deus falou agora comigo aqui. Eita! Galera, Deus falou comigo, Deus colocou, eu procurei você aqui, te mandei essa mensagem. Deus falou para mim mandar uma oferta para vocês agora. Amém. A mulher mortal, ela deu, Deus proverá ali no Vale do Assossego. Deus levantou um defunto lá na Austrália. Deus derramou o espírito dele lá na Austrália, do outro lado do mundo, galera. É muito louco isso. E a provisão veio do outro lado do mundo. E ele falou: me dá a conta agora, eu vou fazer a transferência agora. Ele mandou a grana, era exatamente o dinheiro que a gente precisava para acabar o mês. Amém. Queridos, essa é uma história de tantas histórias que nós temos. Mas ela ilustra bem esse princípio de nós profetizarmos a verdade de Deus. A nossa verdade não era a escassez. A nossa verdade era do Jeová Jireh, o Deus que provê. Essa era a nossa verdade. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, quando a Kika disse Deus proverá, essa palavra, ela impactou a nossa realidade, mudou a nossa sorte. Amém, queridos? Amém. Existem promessas maravilhosas de Deus para mim e para você. E para nós vivermos essas promessas, nós precisamos crer, conhecer essas promessas e crer nessas promessas e escolher, declarar essas promessas sobre a nossa vida. Eu peguei aqui algumas promessas rápidas aqui da Bíblia para você, para exemplificar isso. João 8,12, Jesus, ele diz assim: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará na escuridão, mas terá a luz da vida. Amém, queridos? Essa é uma promessa de Jesus, para mim e para você. Qual é a promessa? De que aquele que andar nele, aquele que segui-lo, ele nunca vai andar em escuridão. É uma promessa linda, queridos. Amém? Deus quer clarear a tua vida, queridos. É a promessa de Deus. Existem áreas da sua vida que estão em escuridão. Existem áreas da sua vida que estão em trevas. Deus quer se manifestar. Então eu não vou mais ficar refém dessa escuridão. Eu vou falar com este vale. E eu vou declarar a ele, dizendo assim: o Senhor é a luz do mundo. E aquele que me seguir, disse Jesus, esse não andará em trevas. E eu vou declarar isso para o meu vale, para a minha dificuldade, para que acenda a luz. Amém, queridos? Porque Jesus não quer que você ande em escuridão.
Mateus 28, 20, uma outra promessa linda de Jesus. Ele diz assim: olha, lembre-se disto, eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Fala para o teu irmão assim: Jesus prometeu que vai estar com você todo dia. Todos os dias da sua vida. Quem já se sentiu sozinho aqui? Em várias situações da sua vida. Quantas vezes as suas emoções falaram com você? Você está sozinho. É ou não é? Quantas vezes as realidades gritaram para você? Você foi abandonado. Você não tem ninguém por você. Você não vai vencer, você não vai sair daí. Mas essa não é a nossa verdade, queridos. A nossa verdade é que Jesus prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Amém, amado? Essa é a nossa verdade. Então, eu vou profetizar a estes sentimentos, eu vou profetizar esta realidade que grita que eu estou sozinho. Eu vou dizer para eles: eu não estou só, porque o Deus Emanuel, o Deus conosco, Ele está comigo todos os dias da minha vida. E eu vou declarar vida nessas emoções que estão mortas. É promessa de Deus para mim e para você. João 10, 10, Jesus disse: o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim, disse Jesus, para que as ovelhas tenham vida e vida completa. Amém, queridos? Essa é a promessa de Deus para mim e para você. Jesus disse assim: olha, eu me manifestei, eu vim, a minha obra é para que vocês vivam vida abundante, vida plena. Amém, queridos? Sabe, teu irmão, não há escassez em Deus. Amém? Deus tem abundância para mim e para você. Então eu vou falar para todas as áreas de escassez da minha vida que o meu Deus é um Deus de abundância. Foi isso que Ele conquistou para mim, uma vida completa, plena, cheia de vida, cheia de significado, cheia de propósito. Estão entendendo, queridos, alguns exemplos que eu estou deixando para vocês de como eu posso ser um profeta na minha própria vida, declarando as verdades de Deus. Agora, queridos, há um elemento importante também da soberania de Deus. O nosso Deus é um Deus soberano, amém? O que significa que Ele faz aquilo que Ele quer fazer, amém? Ele faz conforme o seu desígnio, Ele faz conforme o seu propósito, Ele faz conforme a sua vontade. E a Bíblia também diz que tudo que Deus faz é bom, perfeito, amém? E agradável. Tudo que Deus faz, Ele faz pela sua justiça, pela sua retidão, pela sua perfeição. Portanto, queridos, eu quero dizer uma coisa para vocês, que nós podemos e devemos profetizar e declarar as promessas de Deus, e ao mesmo tempo descansar na sua soberania. Lá no texto do profeta Ezequiel, Deus fala para Ezequiel assim: Ezequiel, seria possível estes ossos voltarem a ter vida? Vocês lembram dessa pergunta? O que o profeta Ezequiel respondeu? Então o Senhor me disse: homem mortal, será que esses ossos podem ter vida de novo? Eu respondi: meu Deus, só tu sabes se pode ou não. Só tu sabes, Senhor. Amém? Quando Ezequiel se deparou com este vale, e diante da pergunta de Deus, Ezequiel se sentiu assim: Senhor, meu Deus, só tu sabes se pode ou não. E assim também, queridos, é na nossa vida. Diante dos vales que nós estamos vivendo, a soberania de Deus. Eu não sei o que Deus vai fazer, eu não sei como Deus vai fazer, eu não sei no tempo que Deus vai fazer. Ele é soberano. O que eu posso é descansar no seu poder, eu posso descansar no seu amor, na sua perfeição, na sua retidão, na sua justiça. Mas, queridos, eu creio que Deus nos chama aqui para nós nos posicionarmos e escolhermos crer. Deus é soberano para fazer o que Ele quiser, mas eu escolho crer nas suas promessas. Amém, irmãos? Então, diante do vale que eu estou vendo, das promessas que eu estou profetizando, eu escolho crer nessas promessas, porque quando eu me posiciono em fé, eu lanço fora
toda incredulidade, eu lanço fora a dúvida, eu não fico com o meu coração dividido, amém? Porque a fé é a certeza das coisas que se esperam, eu espero em Deus, e eu creio nas suas promessas na minha vida, e eu descanso nessa sua soberania, daquilo que Ele pode fazer na minha vida, amém, queridos? Então, amados, eu quero dizer para você que nós podemos sim escolher crer. Claro que não, você pode escolher crer. Hebreus 11:6 diz que sem fé ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Queridos, então eu escolho crer. Eu escolho crer que este vale pode ser mudado na minha vida. Eu escolho crer que essa realidade que tanto me envergonha, que tanto me machuca, que Deus pode mudar a minha sorte. Eu escolho crer e eu vou ficar neste lugar de fé, esperando pelo agir de Deus. Amém, amados? Por fim, hoje eu estou testando meu coração. Acho que eu falei mais do que a Kika hoje. Ela que fala, né, Amadinha? Fica respirando. Bebe água. Bebe água, boa. Amém. Queridos, e para terminar, eu quero ler o trecho final da visão de Ezequiel. Deus diz assim, eu não sei qual versículo está, mas por isso profetize para o meu povo de Israel e diga-lhes que eu, o Senhor Deus, abrirei as sepulturas deles e os tirarei para fora e os levarei de volta para a terra de Israel. Eu vou abrir os túmulos onde o meu povo está sepultado e vou tirá-los para fora, e aí ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Porei a minha respiração neles e os farei viver novamente, e os deixarei morar na sua própria terra. Aí ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Prometi que faria isso e farei. Eu, o Senhor, falei. Por último, queridos, eu quero dizer para você que todo esse processo de transformação que Deus está fazendo na minha vida, está fazendo na tua vida, é para a glória dele. Amém? Amém, Rô? Toda essa obra de Deus em nós é para o nosso bem. Amém, queridos? É para o nosso benefício. É para que nós tenhamos uma vida abundante, amém? É para que a gente viva uma vida cheia de propósito, de significado, amém? Mas, queridos, o alvo final é para que o nome dele seja glorificado na nossa vida. Então, queridos, quando Deus transformar então o vale seco num lugar cheio de vida, é para que as pessoas deem glória a Ele, é para que as pessoas olhem para você e digam, só pode ser Deus. Só pode ser Deus que está agindo. Só pode ser Deus que está fazendo. Ou seja, a obra de Deus em nós é para glorificar o seu próprio nome. Isso é lindo. Porque a mudança da nossa vida não é para o nosso ego. A mudança da nossa vida não é para nos colocar num patamar de santarrões ou de pessoas diferentes. Não, queridos, a transformação de Deus na nossa vida é para que a glória seja dele. É para mostrar que é Ele em nós, mudando a nossa vida e mudando a nossa história. Amém, queridos? Glória a Deus. Glória. Amém. Como foi a terapia aí, Dalmas? Foi bom? Salvou aqui já. Salvou, mano? Glória a Deus. Queridos, entenda uma coisa, Deus quer mudar a tua sorte. Isso não é um jargão evangélico. Esse é o poder de Deus para a salvação daqueles que creem. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo, um Evangelho que transforma vidas.
O Evangelho que liberta pessoas, que cura, que restaura, que traz dignidade, que levanta aquele que está caído, que cura aquele que está cansado, sem esperança. Eu não sei qual é a tua realidade hoje. É muito provável que existam aqui vários vales secos. E diante dessa realidade, a partir de hoje, nós temos duas opções, duas escolhas diante dos vales da nossa vida. Ou você vai praguejar, ou você vai profetizar. A escolha é sua. Mas eu tenho absoluta certeza, por aquilo que a palavra de Deus nos ensina, que se a sua escolha for profetizar, assim como foi com o profeta Ezequiel, à medida em que você abrir a sua boca com fé e declarar as promessas de Deus sobre os vales secos da sua vida, os ossos começarão a se juntar um ao outro no seu devido lugar, e ali começarão a surgir tendões e músculos e pele, e logo virá o sopro da vida de Deus, e este vale que estava sobre a tua vida será transformado numa bênção, num lugar cheio da presença de Deus, porque você escolheu ser um profeta da sua própria vida. Amém? Quero orar com você em nome de Jesus. Fica de pé no teu lugar. Em nome de Jesus. Amém, amados? Eu queria fazer algo. Você pode vir aqui ajoelhado? Pode ser? Eu senti no meu coração de orar por vocês. Amém? Vamos praticar, amém, queridos? Feche os teus olhos aí. O Júnior e a Adrien hoje, eles estão vivendo um dia extremamente significativo. Amém. Na vida deles, na caminhada deles. Eles renovaram os votos deles. Glória a Deus. Depois de um vale, um grande vale de ossos secos. E eu quero profetizar sobre a vida de vocês. Amém? Em nome de Jesus. Toca a mão, assim, quero consagrar essa aliança. Amém. Esses votos. Não é sobre onde vocês estão hoje. Quero que vocês guardem isso. Não é sobre como a relação está hoje, mas sobre como ela estará em Jesus Cristo. Então não se prendam à realidade, se prendam à verdade de Deus. Em nome de Jesus. Deus uniu vocês para que vocês fossem um só, para a glória dele. Amém? Em nome de Jesus. Os tendões já estão vindo, os músculos estão chegando, a pele, a vida. Amém? Vivam essa verdade em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. Vamos orar por eles, depois nós vamos orar todos juntos. Pai, em nome de Jesus, eu declaro, Senhor, sobre a vida do Júnior e da Adri, Senhor. A tua palavra que diz: deixa, pois, o homem, pai e mãe, e una-se a sua mulher e sejam uma só carne. Deus, em nome de Jesus, eu profetizo sobre este novo tempo, Senhor, um tempo de profunda cumplicidade, unidade e verdade, Senhor, sobre esta relação, em nome de Jesus. Pai, eu declaro a tua palavra que diz que as coisas velhas ficam para trás e tudo se faz novo. Deus, em nome de Jesus, eu profetizo, Senhor, que eles viverão um novo tempo, Senhor, um casamento que eles nunca viveram, Senhor, um casamento maravilhoso, cheio da tua presença, Senhor, em nome de Jesus. Pai amado, derrama sobre eles graça, favor, amor do alto, Senhor. Deus amado, que eles tenham coragem, ousadia, fé para viver tudo aquilo que o Senhor tem para a vida deles, em nome de Jesus. Eu abençoo este casal, esta relação, Senhor, em nome de Jesus. Em
Em nome de Jesus, Senhor. Coloca os teus anjos, acampa ao redor dele, livra-os do mal, Senhor. Em nome de Jesus, endireita as veredas dele, Senhor. Ah, Deus, revela aquilo que precisa ser revelado, cura aquilo que precisa ser curado, Senhor. Quebra os grilhões, Senhor, que os prendem, Deus, e que a verdadeira liberdade em Cristo seja sobre eles, em nome de Jesus. Ah, Senhor, que haja abundância de vida. Ah, Senhor, que eles sejam restaurados, Senhor, em todas as áreas, Senhor, e que eles sejam tremendamente usados pelo Senhor, Senhor, como uma casa bendita, família bendita do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu quero te convidar a você profetizar essa noite. Profetize sobre a sua própria vida. Amém? Depois eu vou orar por vocês, mas eu gostaria que você fizesse um exercício de fé. Eu quero que você olhe para os vales da sua vida e você comece agora a falar com esse vale, a partir do lugar da presença de Deus. Fale com os vales, aquilo que Deus está revelando a você. Fale com os ossos secos, aquilo que o Espírito Santo está colocando no teu coração. Profetiza, meu irmão. Profetiza sobre a tua vida agora, em nome de